Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Conversa de Dono. Sou Juliano Franco, proprietário da Ecosys Marketing Digital e aqui no canal a gente conversa com empreendedores que inspiram e mostram na prática o que é ser dono de verdade. Hoje eu tenho a honra de receber um convidado que é sinônimo de visão e coragem nos negócios. Ele é responsável por uma rede de restaurantes que se tornou referência aqui em Lages, o Bistro, com unidades no centro, no Coral e no Shopping Lages. Além de dono, é marido da Ana, pai de 2 filhos e um apaixonado pelo que faz. Então já se prepara, porque se você ama histórias de coragem, negócios e gestão, esse episódio é para você. Do sonho à rede de restaurantes. Estou aqui com o Juan Rangel e antes de eu começar com as perguntas, você que já acompanha nosso canal, você sabe que o nosso primeiro bloco é para a gente poder conhecer um pouco mais de quem é o nosso convidado. Então, Juan, conta um pouco para a gente quem é você fora dos mundos dos negócios. Cara, Juliano, primeiro vou agradecer, pelo convite de estar aqui. Falar de mim não é muito fácil quando a gente precisa falar da gente, Mas, cara, eu sou uma pessoa muito simples, muito tranquila, pai de família aí, tenho 2 pequenos em casa, tenho uma mulher bem agitada que trabalha com comunicação e a gente é empreendedor nato, Tá sempre pensando em fazer algum negócio novo, então tá sempre ligado no 220. Tu comentou já agora, a respeito dos teus filhos e da tua esposa, como que é a tua família com a Ana, conte para o pessoal que está nos assistindo quem que é a tua esposa, porque talvez muitos até conheçam ela, por ela estar no mundo de comunicação, às vezes é um rosto conhecido da galera, Mas como que é a tua vida de família com a Ana e com seus filhos? É bem agitado. A Ana é ligada também no 220, não ia ser diferente. Ela hoje é gestora da NSC-TV aqui da região e trabalha com comunicação desde quando eu a conheci, desde rádio, TV. Eu tenho um pequeno em casa que é o Theo, que esse é um foguete, sem dar para trás, é para frente total, muito, muito agitado. Ele está com 5 anos agora. E tem o Luca, que é o extremo total oposto do Theo, que é super centrado, super estudioso, muito tranquilo. Então a gente tem uma explosão aí de sentimentos bem diferentes dentro de casa. E eu sou uma pessoa muito calma também, muito de boa, muito tranquila, e a Ana não é muito calma. Então os extremos se atraíram aí. A nossa família é uma família meio de loucos, assim. Eu acho que eu tenho... O pessoal que talvez não saiba, eu tenho um contato mais próximo até com o teu pai ali, Às vezes eu vou lá para academia e eu vejo ele muito com teus filhos ali jogando bola e coisa. Vocês têm uma rede de apoio bem bacana também dentro da Sim, família. Eu sou filho único, na verdade, mas a minha família, por parte de mãe e de pai, é uma família muito grande. Nós somos originários do Rio de Janeiro, somos cariocas, eu pelo menos, a Ana é lajana. Mas a minha família toda está lá, e é uma família muito unida, muito próxima. E na minha casa, só tenho eu, meu pai e minha mãe. E acabou que quando eu vim para Lages, isso há 16 anos atrás, 17 anos, depois da pandemia, os meus pais acabaram vindo para cá também. E eles, com certeza, o pai e a mãe dos meus filhos é a extensão dos meus pais, Eles são muito próximos, os meus pequenos são muito grudados no vô e na avó. Por sinal, a gente acho que passa todo dia na casa do vô e da avó, são muito próximos. Filho é o Lucas, que é corintiano roxo. É o Luca. O Luca é muito apaixonado por futebol. O Luca gosta demais, ele vive futebol, ele faz 2 escolinhas durante a semana e ele gosta do Corinthians porque a mãe é corintiana. Mas ele não perde nenhum jogo do Vasco, porque eu sou vascaíno. Então ele sabe muito mais da história do Vasco e coisas do Vasco do que do Corinthians. Mas diz ele que ele é corintiano. Acho que ele está vivendo uma fase mais legal com o Corinthians do que com o Vasco. Eu lembro no Mundial que o Palmeiras estava participando ali, ele até me provocou, Ele dizia, o Palmeiras não pode passar e tal. Ele estava bravo. Ele tem muito esse negócio de rivalidade, Ele gosta muito de disputar. Adora jogar videogame, é sempre com futebol, e ele tem uma memória muito boa, então ele sabe muita coisa de história, de nomes de jogadores. Tá? Legal. E o que te dá mais prazer hoje fora do trabalho? Olha, eu gosto muito de trabalhar. É uma frase meio estranha de se dizer, mas eu gosto muito de trabalhar, porque quando eu estou trabalhando parece que o tempo ele passa muito tranquilo para mim.
Eu acho que eu acordo trabalhando e vou dormir trabalhando. O trabalho faz parte do meu dia inteiro. Mas eu tenho alguns prazeres, eu gosto muito de música, acho que tu sabe, né? Já deve ter acompanhado alguma coisa, sempre posto alguma coisa com relação à música. Eu tive um problema quando criança, com um problema de audição, porque eu vivia muito na praia, sempre tive problema com o ouvido inflamado, e eu entrei numa escola de música para fortalecer os músculos do meu ouvido fazendo um instrumento de sopro. Então, desde pequeno, com 5, 6 anos, eu tenho música na minha vida. E aí eu me formei, né, em toda a estrutura de música, né? Aprendi a ler música, partitura. Só que flauta não era uma coisa muito boa assim para uma criança de 5, 6 anos. Aí a gente foi aprendendo outras coisas. Aí passei pro violão, depois peguei teclado, aí a gente montou bandinha na escola, tocava na igreja. Então, assim, a música é algo que me acompanha. Durante um bom período eu acabei não utilizando da música para nada, parei, mas recentemente tenho usado muito a música para mim. Gosto muito também de esporte, eu adoro jogar bola, crossfit, eu ia academia. perguntar, é crossfiteiro ainda? Sabe que eu fui campeão de crossfit, cara? Né? Claro que era um campeonato amador aqui, né? Na HAL, que é a academia que tem aqui em Lages, mas a gente já brincou bastante de crossfit. Eu hoje não estou mais no crossfit, mas tenho usado muito academia, assim, gosto bastante. Curto correr, né? Jogar futebol. Não jogo bem, mas gosto. Recentemente, no sábado da véspera do Dia dos Pais, ali eu fiz um episódio que foi bem legal, assim. Até foi fora do estúdio aqui, a gente fez uma carninha lá, eu convidei 2 empreendedores, pais também, que é o Vinícius ali da T Plus e da Plato, convidei o Maicon ali, um dos diretores ali do Senac, e para falar realmente dessa questão do pai empreendedor, né? Porque, e aqui não tirando o mérito ou querendo puxar para o lado do masculino, do feminino, eu acho que todos, né, têm o seu lado, o seu ônus e bônus, né? Mas uma das coisas que a gente comenta assim é da questão do homem que tem que sair cedo para o trabalho, né? Que tem que buscar o pão, o sustento para sua família, mas que ao mesmo tempo ele tem que ser pai, ele tem que ser marido, ele tem que estar junto com a sua família, o seu lar, né? Então vamos dizer assim, uma dupla jornada natural que ocorre, né? Como que você equilibra hoje o teu tempo entre família e os restaurantes? Primeiro que quem sai cedo de casa com as crianças e vai para o trabalho é a Ana, eu fico em casa. Eu não sou do cedo, não. Eu costumo acordar, e isso é uma questão até que uns amigos brincam muito comigo. Eu não tenho despertador no celular, né? Eu acordo a hora que eu acordo. Eu vou dormir a hora que eu vou dormir, literalmente. Eu não cuido do horário para isso. O descanso, para mim, é fundamental. Mas eu acordo e o meu dia é trabalho. Mas a minha noite é para os pequenos e para a família. Então, a gente tem tentado fazer o máximo de gestão do tempo para a gente poder aproveitar essa fase das crianças, né? Então, por exemplo, agora nos próximos dias a gente vai viajar 4 ou 5 dias para aproveitar aquilo que talvez durante a semana a gente não consegue estar disposto ali para participar de tudo, né? E criança é muita energia, tu sabe disso. É do momento que acorda até o momento que vai dormir. Eles querem atenção o tempo inteiro. E aí, se hoje você pega e dá um celular ou dá um videogame, a criança vive daquilo ali, acho que você não está criando um futuro muito legal para o teu filho, então você tem que dar atenção para ele. Eu tento fazer o máximo aí de gestão para eu, quando estar com eles, estar 100%, e quando eu estou no trabalho, estou 100% no trabalho. Legal. Você falou que tu é do Rio de Janeiro, né? Eu nasci da cidade do Rio dos Goitacazes, no interior do Rio. É a cidade dos lagos lá, parte litorânea ali do Rio de Janeiro. Então, nasci na praia, vivia na praia, sempre fui muito de lá. E aí, com 17 anos, eu acabei fazendo faculdade e a minha ideia era fazer engenharia. Eu passei para o UFRJ no Rio, mas não fui fazer engenharia porque o meu pai, nessa época, foi trabalhar em Brasília. E aí, consequentemente, eu, filho único, criado em apartamento, filhinho de papai e mamãe, e aí fui acompanhar os meus pais e fui para Brasília. Eu fiz faculdade em Brasília, eu fiz administração, porque literalmente não sabia o que fazer. Na verdade, eu digo assim, eu fiz uma distração, né? Não tinha opção, eu não queria direito, e falei, vou fazer administração. Esse lado empreendedor já tinha um pouco comigo, né? Já gostava de fazer os negócios, enfim, de tentar trabalhar com alguma coisa para render, né, mais.
e acabei fazendo administração no Centro Universitário de Brasília. Me formei lá. Eu fiz administração mais ou menos nessa linha aí também. Eu precisava fazer uma faculdade, né? Eu estava na rua, tinha recém me formado, assim, cara, para onde que eu vou? Se vou para administração, porque de administração todos os negócios precisam, né? E aí foquei na administração e foi bacana, assim, eu gostei da administração, não sei se tu teve essa proximidade depois de começar a faculdade, mas foi algo que eu gostei bastante. Você, no período da faculdade, você já sentia esse lado do empreendedor, do ter o teu próprio negócio, ou ainda não, ainda estava... Já. Na verdade, quando eu comecei a faculdade, eu já comecei... Cheguei em Brasília, a primeira coisa que eu procurei não foi a faculdade, foi procurar alguma coisa para trabalhar. Aí eu entrei numa agência de turismo e trabalhava no aeroporto de Brasília, e logo na sequência acabei entrando num processo de investimento, na época a gente chamava de contratos na Bolsa e Mercado Futuro, então a gente entrou no escritório, ficava comprando e vendendo moeda no mercado financeiro, e à noite ia para a faculdade, e aí ia para a agência também. E aí durante a faculdade a gente foi se envolvendo em tudo quanto era coisa que era possível de se fazer para vender, porque eu acho que a gente é vendedor nato, né? Todo mundo vende alguma coisa, né? E eu sempre fui um vendedor, não propriamente de bater na porta para vender, mas de tentar vender coisas de negócio. E aí fui me envolvendo com muitas coisas, vendi cursos de mecânica, porque eu gostava muito da questão da engenharia, e dentro da faculdade também eu sempre fiz vários trabalhos lá. E logo depois que eu me formei, que eu fiz o curso de administração, que foi uma distração, que eu digo e brinco, porque eu acho que quando tu faz administração é realmente aquilo que você não tem uma coisa específica a fazer, né? Ali talvez seja para abrir portas para outras coisas. E aí, logo que eu terminei a faculdade, eu estava muito perdido, eu não sabia exatamente em que eu ia trabalhar. Também não tinha dinheiro para comprar um negócio, empreender. E aí eu fiz um mochilão e fui morar nos Estados Unidos. Eu fiz uma prova, fui estudar lá. Isso com 23 para 24 anos? 22 anos ali. E aí fui ser salva-vidas nos Estados Unidos, numa empresa lá. E trabalhava e estudava, fiquei um bom tempo lá, uns 7, 8 meses. Depois cansei da cultura de lá e resolvi voltar. E aí quando eu voltei, aí então comecei a trabalhar com meu pai, e aí nasceram mais outros negócios. Entrei numa empresa de RFID, que eram umas etiquetas na época que a gente tinha de frequência. Aí comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro, e participei de uma licitação que a gente tinha no escritório, mais ou menos como é a tua rede de comércio aqui, assim, né? Tinham vários vizinhos ali num prédio, e aí conheci um vizinho, enfim, comecei a trabalhar com ele, a gente conseguiu ganhar um dinheiro com uma licitação pública lá que a gente vendeu, ganhou uma comissão, e ali foi o meu primeiro passo meio louco, assim, de vida, porque nesse momento eu já estava fazendo outra faculdade, que já era uma pós-graduação de gestão de negócios. E aí meu pai estava viajando e um dia meu pai chegou de viagem, eu falei, olha, eu peguei aquele dinheiro lá que eu ganhei e tal e comprei um restaurante. Aí ele falou, que legal, né? Mas ele já sabia que eu era meio maluco de fazer coisas assim, né? Não de comprar e vender, mas de estar me envolvendo com várias coisas. E eu falei, só tem um problema, é no interior de Santa Catarina. Aí... mas no interior de Santa Catarina, vai se mudar para lá? Eu falei, não, é só um negócio que eu comprei de investidor. Só que aí o negócio de investidor começou a não dar muito certo no começo. E aí eu peguei meu carro, coloquei uma mala e vim para Lages. E estou aqui em Lages até hoje. Foi assim que começou a história aqui de um lagiano praticamente. Teve nesse período ali de ainda focando um pouco na parte dos estudos, tu teve algum professor ou um momento marcante que te ajudou a moldar o que você é hoje? Assim, você lembra alguma? Eu não vou falar de professor, mas eu tive algumas pessoas que eu chamo de mentor, assim. É aquela pessoa que tu olha para ela e você quer ser como ela, ou quer ser como ela faz, enfim. Tem todo o sucesso dessas pessoas. Hoje eu tenho um cara, que ele é meu mentor hoje, e ele é basicamente também uma pessoa de espelho na minha época ali de pós-faculdade. Na época eu tinha um cara chamado JB, ele mexia com o mercado financeiro, e ele era um cara que eu me espelhava muito nele. Eu sempre tive isso de ter um norte, de tentar... você gosta de esporte também, né? Você está numa corrida, tem sempre uma pessoa que tu mira para você ir em busca, né? Eu sempre tive muito isso, assim, eu sempre corro atrás de alguma meta. Inclusive agora, nesse momento, eu estou fazendo uma das coisas que faz parte da minha meta. Eu tenho algumas coisas que eu
planejo e estou tentando fazer. Então tem sempre um norte. E eu não deixo de ter um espelho que eu olho para ele e procuro ser. Hoje, na data de hoje, eu tenho um mentor que eu sigo muito ele e acho ele um cara fenomenal. É um cara que trabalha especificamente com donos de restaurantes. O nome dele é Marcelo Marani, um cara que eu sigo bastante. Mas eu tenho alguns mentores que... É tipo aquele francês, como é que é? O que tem um reality show, ele é o Jacan, tipo um Jacan da vida, tipo assim. Jacan da vida. É isso aí. Tu falou ali sobre licitações, eu até anotei aqui, foi uma licitação que você ganhou, no caso, né? Meu pai participa com licitações públicas desde sempre, a vida dele foi isso. E isso. aí ele me deu uma empresa de representação de imóveis na época, que a gente trabalhava nesse escritório com vários negócios. E aí ali que nasceu uma comissão de uma venda, de uma licitação, e trabalhei com licitação também durante bastante tempo. Eu te perguntei isso porque eu trabalhei 8 anos com licitação. Eu conheci o estado inteiro aqui de Santa Catarina através de licitação. Eu tinha, não vou te saber bem certo, mas mais de 30 prefeituras e câmeras de vereadores. Eu viajei muito o Brasil por questão de licitação. Porque hoje é muito pregão eletrônico, hoje as coisas são bem mais diferentes. Antigamente era concorrência. Sentava na mesa com aquele monte de envelope. Aí tu chegava às vezes na prefeitura X, tava lá eu e mais 4, 5. Ia pra prefeitura do lado, tava as mesmas pessoas lá e nós ligando assim, ó. E eu lembro que a gente brigava até por território, assim, ó. Deus o livre chegar um concorrente meu aqui na Serra Catarinense, assim, cara, eu moro em Lages, meu, aqui São Joaquim, aqui é minha área, aqui vocês não botam os pés, né? Quando tu tiver a oportunidade, troca uma ideia com meu pai sobre licitação, ele tem 30 e poucos anos de licitação. Não, e eu tenho algumas histórias assim, até de sair, teve uma bem engraçada, assim, não vou falar qual que é a prefeitura, assim, mas que tava eu e um outro rapaz, esse rapaz era de uma empresa de Floripa, e a gente saiu escoltado com desse cara. Eu liguei, dá confusão. Eu liguei pra minha equipe, eles estão vindo aqui me buscar, cara, espere aqui dentro, porque os caras estavam esperando nós lá fora da prefeitura pra nos amolentar a paulada. Dá uns rolos grandes, assim. Hoje na eletrônica acaba que não, né? Porque até o chat, né? Tu não consegue nem argumentar. Você não sabe nem com quem tá concorrendo. Né, só vai ver depois no final o CNPJ qual que é, né? Então mudou bastante. Era mais animado, mais emocionante essa parte. Vamos passar para a parte de carreira e profissões aqui, Juan. Antes do bistrô, quais foram os seus primeiros trabalhos? Comentou agora alguns, assim, né? Mas quais foram antes do bistrô? Teve algum outro que você não tenha falado, assim? Tu foi para os Estados Unidos trabalhar lá numa empresa de salva-vidas. Tu trabalhou com licitações, né? Teve alguma outra? Eu vou dar continuidade quando eu cheguei em Lages. Né? Logo depois que eu cheguei em Lages, a gente adquiriu o restaurante Bom Apetite, antigamente, que fica aqui no Coral. E aí dali foi talvez o propulsor na parte de empreendimento de negócio mesmo. Porque depois a gente abriu um outro restaurante na época no centro, chamado Barcelona. E aí bateu uma oportunidade de pegar o Le Bistrô, que era um restaurante um pouco mais requintado, que ficava ali na Via Gastronômica. E em cima do Le Bistrô tinha um salão, que era um salão de eventos. E aí ali nasceu propriamente o bistrô. Eu tive um posto de gasolina ali na Presidente Vargas, no Ipiranga, tinha loja de conveniência, tinha uma lavação de carro. No meio do caminho eu ainda tinha relação com Brasília, porque meus pais morando lá, ia muito para lá. Abri um restaurante com um sócio que fez faculdade comigo lá em Brasília, um grande restaurante, uma franquia de um restaurante nordestino chamado Mercado 153, no maior shopping que tem em Brasília. Então eu tinha uma vida muito louca, né? Eu tinha mais de 100 funcionários, era conta bancária para tudo quanto é lado, empréstimo de um lado para o outro e viajando para lá e para cá. Então era bem corrida assim. Depois as coisas foram ficando mais tranquilas. Por último ali foi quando bateu a oportunidade de abrir o bistrô lá no shopping. Né? Isso aí já tem 10 anos, 11 anos. Acho que foi o último empreendimento assim, que eu construí do zero, comecei. E aí hoje estamos aí com os 3 bistrôs. O Le Bistrô, foi daí que surgiu o nome do Bistrô Restaurante? Foi daí que surgiu. E é no mesmo local onde é hoje, na Via Gastronômica? Ali, só que eram os dois andares daí. Ali embaixo tinha um restaurante, chamava Le Bistrô, e na época o Le Bistrô fazia eventos. Então ele tinha um salão em cima para fazer formatura, casamentos, e quando a gente foi lá negociar, eu fui para comprar os equipamentos que ele tinha. E aí a gente entrou não, por que você não fica aqui, aluga aí?
Já tinha 4 restaurantes, né? Aí mais um, vai. E aí a gente abriu o restaurante ali, mas não estava com muita vontade, mas era um lugar bonito, tinha pretensões futuras com o lugar. Só que aí, pô, nós vamos abrir o restaurante aqui, mas e os eventos? Vamos aproveitar que ele já tem o nome do Lê Bistrô aqui, aí a gente foi e tirou o Lê. Aí ficou o Bistrô. E aí ali foi se criando uma empresa mais sólida, assim, mais forte de nome até. Uma das coisas que eu sempre falo muito quando alguém me pergunta aqui de lajes, de negócio, é que a gente tem, Juliano, um sobrenome de PJ. E o PJ também tem sempre um PF na frente. Então, se hoje, talvez, tu abrir teu celular e for olhar o meu nome ali, está escrito Juan Bistrô. E eu acho que isso é 90% das pessoas que me conhecem. Então, o Bistrô virou meu sobrenome. Então, por isso também que a gente fez uma alteração de brand, de marca aí recentemente, e um restaurante que tinha mais de 25 anos, que era o Bom Apetite aqui do Coral, se transformou em Bistrô, né, para eu poder colocar a minha pessoa física, a minha cara no meu negócio. Legal. Teve um convidado nosso que ele fala, né? CPF fraco não faz CNPJ forte, uma coisa assim, né? Tem outras pegadas assim no meio do empreendedorismo, algo que está muito forte agora e nessa tua fala de botar a cara, né? E eu já comentei em vários episódios aqui sobre essa questão de você ser a imagem do negócio, né? Sim, a rede social hoje é social, não é negócio. Você que entra numa rede social, no Instagram da vida, você quer ver pessoas. Claro que ali tem por trás toda a parte comercial e a questão de negócio. Mas se tu postar uma foto hoje que seja de um prato de comida, ou você postar uma foto de um hambúrguer e a criança comendo um hambúrguer, ou um chefe de cozinha fazendo o prato, quando você coloca a pessoa junto, é outro engajamento. E quando você consegue utilizar a imagem da tua empresa com a empresa dono junto, aí realmente acho que agrega muito mais valor. Porque quando tu chega hoje, falando de comércio em Lages, você entra em determinada loja, que é uma loja muito conhecida, você entra, por exemplo, no Bistrô, e aí você dá uma olhadinha para ver se você encontra o Juan lá. Você entra num determinado restaurante, qualquer outro restaurante, vamos dar alguns nomes aí, você vai lá no Capão do Cipó, você procura o Eli, né? Você vai no restaurante do Tchê, você vai procurar o Tchê, o Romualo, né? Você chega no La Trattoria, você procura a Miriam. Então você entra no restaurante procurando a pessoa que você conhece, que é o dono. Então isso realmente tem muita relação. Não vai ser diferente na rede social, né? Bem pontuada essa tua parte aí da questão do vínculo, né, que tem a imagem da pessoa, né? E fala para nós, quando e como que surgiu esse teu... Tu falou ali que surgiu a partir de um investimento, né, o teu interesse pela questão do restaurante. Recentemente eu fui lá em Itapema, entrevistei o Felipe e o Guilherme, e o Guilherme é o dono da imobiliária, e o Felipe é corretor de imóveis, e o Felipe ele falou assim, cara, o que te move e tal? Dele assim, cara, eu sou apaixonado por cozinhar. Né? Eu já tive um restaurante no passado, né? Hoje por conta da vida sou corretor de imóveis, mas se tem uma coisa que eu quero ainda morrer fazendo é cozinhando, né? No teu caso surgiu por conta de um investimento, né? Então como que surgiu esse desejo aí? Tu tem um lado chefe também, né? Ou você é mais pro lado empreendedor? Você gosta de criar coisas para dentro do restaurante? Como é que surgiu esse interesse? Certeza o chefe não está comigo. Eu não sou da cozinha, não sou de cozinhar. Gosto mais na questão de estar fazendo algo com outras pessoas. Vamos fazer um churrasco, né? Vamos tomar um vinho. Esse entretenimento eu gosto muito, mas a questão de saber fazer e ter a culinária não é o meu negócio. Eu entrei nesse negócio propriamente pelo negócio em si. É uma questão de investir no empreendimento, que eu achava que tinha um retorno que valia a pena pelo investimento, pelo risco e principalmente pelo potencial que eu vi que eu poderia agregar ali e causar aquilo numa coisa maior. Geralmente os meus negócios, todos eles, falando de food service, nenhum deles foi por uma questão gastronômica, foi por uma questão de oportunidade de negócio. Então não é a minha praia. Eu sou um apaixonado por restaurantes.
como cliente, de ir para experimentar, isso está em mim. Mas eu produzir comida, se eu tiver que fazer, o restaurante frito. vai ser... Ainda bem que tem uma equipe boa por trás, né? Tem, com certeza. E isso, para mim, hoje é um dos meus grandes diferenciais. Assim. Eu tenho uma equipe muito boa, muito boa. Nós vamos falar logo mais sobre a questão de equipe, gestão e tudo mais. E na parte de hoje você está com 3 unidades, Coral, Centro e Shopping, né? Mas já passava na tua cabeça, quando você abriu o teu primeiro, né? Já passava na tua cabeça assim, não, cara, eu quero fazer desse negócio aqui uma rede, né? Eu quero, né? Ou não, isso foi acontecendo natural e foi isso surgindo. É muito natural. Acho que quando você pensa que o primeiro vai se tornar uma rede, você é um grande sonhador, né? Muito voando, porque é muito difícil. Hoje a gente depende, vamos falar do meu segmento, mas o food service você depende muito de mão de obra. Né? E aí para você fazer alguma coisa pensando em escalonar, você tem que ter um padrão, um processo muito bem definido. E aí dependendo de mão de obra, já é um pouco mais difícil dos processos acontecerem. Então no meu segmento, alguém hoje abrir um primeiro restaurante e dizer que aquilo ali vai se transformar numa grande franquia, numa grande rede e vai causar aquilo de forma exponencial, isso é muito difícil. Falando em números do meu segmento, se tu abre hoje um food service, você em 2 anos, 8 dos 10 que abrem, fecham. Não sobrevivem. Falando em 10 anos, 98% fecham. As pessoas empreendem muito no food service, mas sem esse lado de gestão. Muito para o lado do eu gosto de cozinhar, todo mundo precisa comer, fazer comida é fácil, e aí você entra num negócio que quando você começa a crescer é onde geralmente as pessoas caem. Porque quando você é pequenininho você ainda tem um pouco de gestão daquilo ali. Por isso que o escalonar é muito difícil, muito difícil. E é um nicho, um segmento que tem muita quebra também, né? Dentro de um restaurante. Desperdício que tu fala? Tem bastante, né? Se o cara e eu trabalho com buffet hoje ali, nos meus negócios, né? E antigamente, cara, tu tinha o meu segmento de buffet, ele era algo muito bem desenhado. Era rapidez, variedade, preço baixo. Buffet era isso. Buffet em algum momento se tornou em outra coisa. Hoje você tem buffet com sushi, tem buffet com churrasco, né? E aí ele foi agregando mais valor e a comida hoje não é nada fácil de você ir no mercado e simplesmente tomar um susto comprando arroz, feijão, macarrão. Está tudo muito caro, a comida se tornou muito cara. Então o desperdício realmente é um dinheiro jogado no lixo e tem que cuidar muito disso, porque talvez seja um dos grandes gargalos aí da gastronomia hoje, dos restaurantes, é desperdício de comida. Teve o Maicon, um convidado nosso, ele tem uma hamburgueria na frente do teu ali, o Viva, né? O Viva Burger. E ele comenta um pouco dessa questão do susto do mercado, né? Ele fala, Juliano, hoje eu estou vendendo um hambúrguer, não me lembro bem certo o valor, mas a R$39, e amanhã eu vou estar vendendo R$39. Porém, eu vou hoje no supermercado, pago R$5 no quilo do tomate e amanhã eu estou pagando 8. E depois eu estou pagando 12, daí uma promoção volta a 3. Então, o custo dos materiais... A gente chama de CMC, né? O antigo CMV. Varia muito, então é o custo da mercadoria. A gente tem na verdade, isso é um índice que a gente utiliza hoje para que eu faça com que as minhas compras andem dentro de um padrão percentual para o meu preço de venda. O ideal era que eu conseguisse ajustar o meu preço de venda de forma flutuante, né? No meu custo de comida 40%, tanto de operação, tanto de imposto, e aí se a sua operação for modificando, você vai lá na ponta e coloca o teu preço de venda e altera. Mas não é assim. Não funciona assim. Todo dia ter um valor diferente no bistrô lá. Dá. Né? Hoje é 29, amanhã é 34, depois... Né? Exatamente. E aí a gente entra... Infelizmente a gente vai tentando fazer a gestão, né? Não, então vamos economizar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e vai indo, e quando você vai ver, agora não dá, vamos ter que repassar para o cliente. Aí você fica naquela balança. Se eu aumento o preço, vou aumentar o faturamento, mas provavelmente vai cair o movimento. Até que ponto, até onde é a possibilidade desse termostato ir, né? É um dos grandes desafios aí.
Falando em desafio, qual que é o teu maior desafio na carreira hoje? Cara, eu acho que hoje um dos meus grandes desafios é como motivar as pessoas que trabalham comigo. Isso está sendo muito difícil, muito difícil. Porque cada dia mais parece que é mais complicado de você fazer com que o colaborador tenha tesão pelo negócio, tenha vontade de trabalhar. E não é algo falando em questão financeira. E aí você que é formado em administração vai lembrar do Maslow, do Herbert, né, das pirâmides lá. As coisas básicas hoje em dia são simples, fáceis, mas às vezes não são entregues. Então eu preciso entender assim, poxa, o meu colaborador hoje, para ele trabalhar feliz e contente, motivado, determinado, ele precisa ter uma motivação. E que motivação é essa? Porque se eu der R$100 a mais de aumento para ele, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, aquilo não motiva mais. E aí aquilo é um custo a mais para mim, que eu já estou com problema com custo. Eu vou criar um ambiente mais favorável para ele. Isso está sendo muito difícil, cara, porque a gente está tendo que trabalhar individualmente com cada um, tentar entender, e hoje motiva ele, mas amanhã aquilo não motiva mais. E aí se eu não tenho um colaborador na ponta motivado, o meu negócio não flui, porque eu não estou lá. Eu dependo muito da minha equipe estar muito coesa, muito afim para que o meu negócio dê certo. E aí isso está sendo para mim hoje um grande desafio. Eu não sou uma pessoa, não vou falar isso aqui, mas não é que eu não goste de pessoas, mas eu sou pessoa que trabalha na retaguarda. Eu gosto do computador, eu gosto de sentar, eu gosto de criar. Eu não sou a pessoa do comercial de estar ali lidando com a minha equipe. E aí eu acho que isso talvez seja um desafio meu. Eu vou ter que mudar a minha forma, me moldar a estar mais próximo do meu colaborador para tentar entender o que realmente motiva ele, para eu poder conseguir fazer ele se determinar e gerar resultado. E eu acho que é um desafio para muitos, assim, né? Talvez até a pessoa que seja um pouco mais comunicativa, um pouco mais próxima às pessoas, né? Eu sinto um pouco dessa dificuldade dentro do nosso escritório aqui, uma equipe bem menor do que a tua lá, mas a gente sente às vezes, né? Ainda hoje chamei um assim, cara, eu tô sentindo, acho que tá faltando um pouco de entrosamento, né? Nosso com a equipe, vamos conversar mais, vamos, né? Tentar puxar às vezes essa conversa. Eu até anotei aqui, não sei se tu acompanhou. Eu acho que foi o Thales Gomes. Ele fez um podcast recentemente que é uma roda, é uma fritaceira, assim, ó. É ele numa mesa. O nome do episódio é Um Dono contra 30 Despedidos, né? Então são 30 pessoas que por algum motivo, né, estão buscando uma colocação no mercado contra ele ali, e os caras vêm fritando, né, porque tu fez isso. E aí uma das coisas que das pessoas fala é essa questão da motivação, assim, né? Então eu percebo que, e aí uma fala que ele faz, como é que é a motivação deve partir muito de nós, né? Eu tenho que estar motivado, né? O que me motiva a acordar todas as manhãs, né? Auxiliar dentro do processo da minha casa, né? Buscar um melhor futuro para os meus filhos, né? Qual que é a minha motivação, né? E é algo que nessa roda ali ele traz isso. Hoje as pessoas, elas estão esperando muito de que elas sejam motivadas, mas a gente tem que se motivar, assim como eu tenho que vir para cá me motivar, você também tem que acordar ali e estar motivado para ir lá tocar seus restaurantes. Isso é uma cadeia, né? Mas a gente percebe também isso em vários, né? As pessoas são muito diferentes, é claro, né? Isso é óbvio, mas eu tenho sentido que cada vez mais as pessoas estão num automático e aí elas ficam desgastadas. Elas querem mudança, mas ao mesmo tempo elas não querem mudança. A gente tem uma outra questão, que é uma galera nova chegando no mercado de trabalho com uma forma muito diferente, muito querendo resultado rápido, muito imediatista, eu brinquei agora há pouco, né, criado em apartamento, mas muita gente do celular, sem muito convívio com pessoas, que aí qualquer coisa a pessoa simplesmente vira as costas e sai. A gente está com um mercado hoje que tem muita oportunidade de você arrumar um novo emprego,
né? Não está tão difícil mais de se conseguir um emprego. Então, por simplesmente uma discussão ou uma forma que você falou diferente, ou uns R$ 50 a mais ali, a pessoa simplesmente vira e vai. E aí, falando do meu segmento, cara, ninguém sonha em ser garçom, ninguém sonha em ser saladeira, fritadeira, churrasqueiro, o cara sonha em ser médico, né? O cara sonha em ser algum outro tipo de profissão mais encorpada. Talvez o cara goste de gastronomia, mas é muito difícil no meu segmento, que tem uma cadeia assim, de uma base operacional muito grande. Aquilo ali geralmente é algo passageiro para a pessoa, é uma oportunidade de um momento que ele passou ali para ter uma renda. Ou uma segunda renda. Ou uma segunda renda, ou é um bico, né? E aí muda muito. E aí essa mudança também é muito difícil de você conseguir estar ali tocando o teu negócio e a todo momento você chega lá, mudou a equipe, muda a equipe. E como é que você faz aquela equipe ser coesa para gerar resultado? Isso está sendo bem um grande desafio aí também. Essa questão que tu comentou do dono e dos colaboradores, eu não sei se eu assisti esse, mas eu vi alguma coisa semelhante a isso. E é muito engraçado como que a gente tem a percepção e não se coloca no lugar do outro. Às vezes o cara quer ser dono, mas ele também quer ser CLT. A gente hoje está vivendo um mundo muito estranho na questão de como você vai se pôr no mercado. Eu tenho meus filhos, né? Eles vão estudar e tal. Será que eu quero que eles sejam empreendedores para ter essa vida maluca, sem saber como vai ser amanhã? Ou será que eu quero que ele faça um concurso público? A gente fica muito perdido. E eu vejo isso assim, tem pessoas e pessoas. Gostaria muito de ter uma equipe com sangue no olho para gerar resultado. Mas se a minha equipe fosse todo mundo sangue no olho para gerar resultado, ninguém trabalhava comigo, cara. O cara não ia ser garçom, não ia ser do fritadeiro, não ia ser da saladeira. Então, a equipe é difícil. Cada dia mais gestão de equipe e cada vez parece que está ficando mais complicado. Eu tô acompanhando uma aluna minha, estou fazendo orientação de TCC para alguns alunos ali da faculdade, e um dos projetos é pesquisa de clima dentro de uma organização. E a gente vai discutir realmente dentro do projeto dela ali essa questão das gerações. Por que as pessoas dentro dessa organização, por exemplo, o pessoal ali da faixa de idade de 40, 50 anos, quer estar dentro da organização porque tem medo de que sair dali talvez o mercado não absorver mais não ser recolocado, né? Já tem aquele rapaz ou aquela moça jovem que está ali, mas que, como você falou, que a qualquer momento pode pegar um novo emprego, mas que está dentro da organização porque com a idade dele não tem algo no mercado que pague melhor. Então a gente está buscando dentro do projeto, acho que vai ser um projeto bem legal, talvez até convide ela para trazer essa pesquisa aí. Eu fiz uma relação com futebol numa reunião semana passada. E aí eu comentei com a minha equipe assim, vamos dizer que nós somos um time de futebol, eu sou o goleiro, você é o ala esquerdo, você é o ala direito, você é o pivô, você é o central. Cara, primeiro, cada um faz uma coisa diferente de cada um. Se eu pegar o goleiro e botar ele para ser o atacante, pegar o atacante e botar no gol, o time vai desandar. A gente precisa ter uma equipe com um mix diferente. Você precisa ter uma pessoa super antenada para a rede social, uma pessoa que talvez pense com esse perfil de uma geração nova que está aí, mas você também tem que ter aquela pessoa mais centrada, mais calma, com mais experiência, que vai saber conversar melhor. Então, o ideal de uma equipe é você ter uma ponta para cada lado. Agora, como que essas pessoas vão conseguir se comportar bem em uma empresa? Isso é bem difícil. E que se alinhe, né? Eu falei para a nossa equipe esse tempo assim, galera, eu tenho uma equipe de especialistas, eu tenho um especialista nisso. Eu não posso ficar fazendo, né? Eu sou especialista no atendimento ao meu cliente, né? Na comunicação da empresa. E aí eu tenho um especialista em criação de artes, eu tenho um especialista em criação de texto. Então eu preciso que vocês deem um suporte, né? E mais ou menos do que você falou ali, tu tem que ter a melhor equipe, né? Eu vejo que alguns
empreendedores acabam tentando centralizar muito, né? Às vezes até com medo de perder o controle, né? Se, eu não vou delegar isso daqui porque daí eu vou estar passando o controle da minha empresa, né? Eu vejo alguns empreendedores que acabam centralizando um pouco, né? É o delegar com o delargar, né? O delargar é o problema, mas o delegar é algo muito legal. E aí a gente tem que aprender a delegar. Claro que talvez essa frase faça muito sentido, ninguém faz como a gente faz. Mas se você não achar uma pessoa para fazer que seja 80%, 90% do que tu faz, tu não vai ter tempo para fazer uma outra coisa que aquela pessoa não poderia estar fazendo. Que é ou só até você tira quem vai férias, fazer. né? Empreendedor não tira férias. Eu acho que faz 10 anos que eu não tiro uma férias assim, ó, né? Desliga total. Não, cara, o que eu faço? Mando as crianças para a piscina e vou lá no computador, apago o incêndio e volto. Né? O 100% é difícil, assim, né? É bem difícil. É bem difícil. Pessoal, estamos chegando na metade aqui do nosso episódio de hoje. A conversa está super legal, então não esquece, já segue o nosso canal aqui e compartilha esse episódio para mais pessoas. Eu tenho um recadinho super importante para você e logo eu volto aqui com o Juan. E no meio do nosso bate-papo eu quero agradecer a quem acredita e apoia o nosso podcast e também o comércio local. Estou falando do Sicoob Cred Serrana, que é patrocinador aqui do Conversa de Dono. Compartilhamos da mesma visão e fortalecemos aos nossos empreendedores e os negócios aqui da nossa cidade. É mais do que um banco, é uma cooperativa de pessoas para pessoas e que acredita no nosso projeto. Valeu, Sicoob Cred Serrana, por estar junto conosco nessa jornada. Estamos de volta então com o nosso Conversa de Dono. Hoje estou com o Juan Rangel, proprietário do Bistrô, restaurante que tem unidade no Coral, no centro e lá no Lages Shopping. Então, Juan, quais foram as maiores dificuldades, né, na sua primeira unidade? Como que você superou isso? Na primeira unidade, cara, foi com certeza o novo. E aí a gente chegar e ver tudo novo, problema novo e como lidar. Então a falta de experiência de gestão, com certeza na primeira unidade isso aconteceu. Mas com o tempo a gente vai aprendendo e vai levando. Agora já pegando o gancho da pergunta, talvez aí no meu período de empreendimento, não tenha dúvidas que a pandemia foi um grande desafio, cara, um grande desafio. Juliano, vou pegar o restaurante, que é o meu primeiro restaurante aqui próximo, né, do Coral. A gente fazia uma média de 250 almoços por dia ali antes da pandemia. E aí veio aquela questão, vamos fechar, vai fechar, fechou mais 7 dias, fechou mais um pouco. E eu relutando muito, né, tem que abrir do comércio, queria muito abrir, queria vender, tinha conta para pagar, um monte de funcionário. E aí, cara, no dia que reabriu, eu fiz exatos 7 almoços. Eu falei, não, foi o primeiro dia que abriu, o pessoal está com medo, daqui a pouco volta. No dia seguinte eu fiz 11. Passou a primeira semana, eu não cheguei a fazer 20 almoços. E eu tinha uma equipe gigante. Eu tinha dado férias para todo mundo, mais férias, não tinha demitido ninguém. Aí veio o balde de água fria. Ferrou. Faço o que com o meu negócio que simplesmente parou de existir? Aí foi bem difícil, foi um baita desafio. Mas a gente manteve o restaurante, está lá ainda, está funcionando. Nessa época tu já estava com a unidade shopping? Eu estava com os 3. Já estava com os 3? O shopping estava tudo fechado também, O né? shopping foi o que mais demorou para abrir. Que era shopping, né? Daí aglutinava, aglomerava pessoas. Shopping foi mais difícil. E tu teve vamos dizer assim, uma fuga, você entrou pro delivery nessa parte. Hoje o delivery, né? Hoje você faz o delivery ou não? Você tem um serviço, vamos dizer, de marmita? É aquela questão, né? Vem a crise para você poder crescer e modificar o teu sistema de negócio. A pandemia veio, o delivery foi a única alternativa, a gente aprendeu a trabalhar com delivery. Hoje o delivery é um dos meus pontos fortes ali na empresa, é um dos meus braços de negócio. Vamos dizer que eu tenho hoje 3 negócios dentro de um. Antes eu só tinha um. Então hoje os meus 3 negócios eles estão tendenciosos a ser o almoço, né, como a gente já trabalha normalmente, é o delivery e principalmente a questão de eventos. Então isso aí se criou dentro do meu negócio. O delivery hoje é uma ponta
ponta firme ali. A gente tem um delivery bem legal. O delivery hoje você está nas plataformas aí, como iFood, Google. As marketplaces hoje são talvez a forma mais fácil de você conseguir vender. Né? Tem um comissionamento, mas enfim, ele é uma vitrine para você também. Então hoje a gente tem um iFood, tem um Delivery Much, tem um aplicativo próprio, tem o próprio WhatsApp, anota aí, enfim, tem várias marketplaces aí para você colocar para vender. Quanto mais lugar você estiver vendendo, mais gente te vendo. Tu comentou antes ali que tu foi visitar lá para comprar os equipamentos, o restaurante já comprou adquirindo já tudo, né? Teve algum momento assim que você percebeu que estava pronto para expandir? Assim, não, agora eu posso dar esse peitaço aqui, vamos embora. Nunca estava pronto. Nunca estive pronto. E se tiver pronto, não vai acontecer. O pronto não acontece. Você está 100% assim, nossa, agora vai. A gente vai do tipo, começa, depois a gente melhora. E foi indo assim. Na verdade, foi tudo oportunidade, cara. Tudo bateu assim, olha, tem esse ponto aqui, tem esse restaurante que fechou, tem esse posto aqui que bateu de oportunidade. E aí foi tudo acontecendo quando você está envolvido em negócios, né? As pessoas acabam te procurando mais, mas tudo foi uma parte assim, de oportunidade e um pouco de loucuragem também, porque se fosse uma coisa muito centrada, eu não tinha feito negócio nenhum. Pensando na tua rede hoje, né? Não sei como é que tu faz essa gestão, se existe um compartilhamento, um rodízio entre os mestres, os chefes. Não, hoje tu vai coordenar essa cozinha, né? Qual que é o segredo para você manter a qualidade igual entre as 3 unidades? Cara, tem várias... Pegou um pouco de surpresa assim, essa pergunta, para eu responder de forma objetiva. A gente compra as coisas iguais para as unidades. Eu compro alcatra para um restaurante, para outro restaurante, para outro restaurante. Até para a gente poder centralizar. Hoje as minhas compras são centralizadas, para questão de cotação, de volume, de compras e tudo mais. Então, assim, os produtos são os mesmos. O que muda é a mão do chefe que faz, a mão do churrasqueiro que faz. Aí a gente tenta criar alguns processos e alguns padrões para serem seguidos. Mas hoje eu não tenho uma rede de franquia. Eu tenho uma rede de restaurantes de um segmento parecido, similar, mas cada um tem a sua característica, o seu tempero, a sua forma. E aí essa questão da qualidade, ela é muito pelo que a gente gostaria de entregar, o atendimento, a forma de receber, aonde receber, o que servir, de que forma apresentar. Então a gente tem alguns padrões assim, mas que você vá hoje no bistrô do shopping, amanhã no bistrô do Coral e depois de amanhã no bistrô do centro, você vai comer comida diferente, com tempero diferente em cada um dos restaurantes. Tu falou ali da questão do sangue dos olhos, né, que tem que ter, né? Como que você faz na parte de gestão? Como que você faz para liderar uma equipe e manter todos alinhados com a tua visão do bistrô? Eu acho que o negócio ele é uma sombra do dono. Isso eu tenho convicção para mim. Eu tento manter a minha galera uma frequência boa de relação. Eu gosto muito que o clima esteja bom. A áurea do lugar tem que estar positiva. Então, quando eu chego lá e vejo que está todo mundo meio xoxo, meio furado, eu tento dar um ânimo para eles, trazer uma novidade, mostrar uma coisa diferente, mudar aquele foco do problema, da confusão. Eu tenho muito isso para mim, eu tenho uma áurea muito positiva. Esses dias eu vi o Hang dando uma entrevista, ele falando que ele é um descascador de abacaxi. Vem problema, eu dou solução. Vem problema, eu dou solução. Cara, a minha vida hoje, ela é moldada por problema. É só problema. E eu tenho que dar as soluções. Então, o negócio é assim, o pessoal me enxerga e vem. E aí eu só vou rebatendo, dando os positivos para as coisas. Então, acho que é mais ou menos por aí. Eu tento fazer com que as coisas mudem de frequência. E a vida das pessoas é muito difícil, assim, é muito complicada, é bem ruim assim, a pessoa ter fora do trabalho uma vida árdua, difícil, complicada, e chegar no trabalho e, nossa, aqui da porta para dentro tudo é lindo. Não é assim. Então eu tento ajudar o máximo que eu posso, tanto na vida pessoal da minha equipe, eu acho que isso é
é um dos meus diferenciais. Assim, eu lido muito com pessoas, gosto muito das pessoas que estão comigo, e o meu time é um time que eu confio bastante. Até o momento que não dá mais certo, eu desconfio, algum problema, infelizmente aquele não dá mais para continuar. Aquela história de sair de casa para o trabalho e deixar os problemas em casa não existe, né? Isso não não é a existe, mesma cara. pessoa, Não né? existe. Tem uma outra frase que também, não sei de onde que escutei isso, se foi às vezes algum chefe meu também, que ele falava, para cada problema que tu me trouxer, me traga 2 soluções. Eu uso uma técnica, né? A gente vai aprendendo um monte de coisa boba, mas eu uso bastante isso, que é a técnica do bastão, ou da raquete, que é quando tu vem, eu mando de volta. Estragou tal coisa. Estragou. Legal, então agora que estragou, o que a gente pode fazer para consertar? Eu mando de volta. Aí a pessoa, eu já liguei e não resolvi. Então tá, agora você já ligou e não resolveu, então quem é que pode resolver que não seja eu e não é você? Aí a gente eu vou tentando, porque se você for só captando, você não consegue gerar. Daí fica só apagando incêndio o dia inteiro, né? Daí não dá. tem. Né? Eu acho que a gestão do tempo é uma das coisas que ajuda bastante também. Eu tenho tentado cada vez mais fazer o meu tempo ser regrado para coisas aparecerem mais. Hoje eu tenho uma técnica boba, idiota, mas eu sempre escrevo aquilo que eu vou fazer durante o dia. Eu sempre escrevo também aquilo que vai ser durante a semana, na minha agenda. Eu tenho uma agenda muito bem definida. Eu não cumpro muito bem porque não consigo, porque eu sou um cara que resolve problema. Consequentemente, os problemas me procuram. Mas eu tenho tentado gerir ao máximo do meu tempo, e uma das coisas que eu aprendi bem recente e que era uma coisa muito frustrante para mim era que eu sempre tinha muito mais coisa para fazer do que eu realmente fazia. Então acabava o dia e eu tinha coisas para a listinha de amanhã. E agora eu aprendi a olhar a lista de uma forma diferente. Eu olho a minha lista e vejo, olha o tanto de coisa que eu fiz hoje. E aí eu fico feliz pelo que eu fiz, não pelo que eu deixei de fazer. E aí isso tem mudado assim bastante. Eu tenho deitado no travesseiro com a cabeça um pouco mais tranquila, porque eu produzo muito, apesar de eu achar que às vezes ficam muitas coisas pendentes, mas eu tenho olhado mais o positivo que o negativo. Eu anoto, qualquer hora eu vou estar anotando até momento de respirar, porque eu anoto tudo, cara, o meu Google, tu abre, porque daí eu gosto do Google Agenda, cara, eu vou anotando tudo, cada passinho, porque daí eu tenho, no computador tá sempre aberto ali, e a agenda do lado, são coisas simples que a gente falou, né, mas é fundamental, porque se você não priorizar as coisas, e demanda, que hoje no mundo do WhatsApp, principalmente, cara, demanda e problema aparecendo a cada minuto, né? Então, a gente tem que ir priorizando ali. Nessa questão de gestão, a gente falou um pouco agora de gestão de tempo e tudo mais, qual que você considera mais importante? Operação, atendimento ou marketing? Cara, eu acho que a operação é a base. Porque se você tem uma operação bem feita, bem desenhada, com processos bem feitos, consequentemente, aquilo ali vai andar melhor. Você pode ter um marketing perfeito, mas tua operação é uma porcaria, tendencioso ao fracasso. Então, eu acho que a operação é a base. O marketing é muito importante. E agora há pouco eu comentei aqui contigo, o QI, né? A gente vive num momento muito de indicação. A gente depende muito de indicação, porque falando de rede social, que é algo que você trabalha bastante, você pega uma imagem hoje, um food porn, coloca lá, que imagem linda e maravilhosa, com preço muito bom, vai vender? Vende, mas e aí? E depois? E para se manter naquilo ali? E aí eu acho que hoje o que faz mesmo assim, você se definir a ir numa empresa, a ir num lugar ou a comprar um produto, vale muito, como eu te comentei, eu fiz um podcast com A, com B, com C, com D, opa, legal, vou lá também. E aí eu acho que essa indicação, essa questão de você mostrar isso, te dá um corpo e aí você acaba querendo consumir aquilo ali. Então, marketing é muito importante, mas, cara, a operação bem feita, ela faz com que a roda gire. O marketing ele cria expectativa, porém se você não entregar o que você gerou aqui, aí que vem da operação, né, daí e o atendimento eu acho tudo, que né? ele é a consequência de uma operação bem feita, né? Eu acho que está dentro da consequência de
você opera bem, consequentemente acaba atendendo bem e o marketing vem. Ou primeiro você faz o marketing e joga para dentro, mas aí você precisa operar bem, né? Qual que foi o teu maior aprendizado como gestor? Tem alguma coisa assim que tu, cara, tinha isso daqui, ó, eu se não, né, cresci, aprendi e hoje faço bem, amadureci, mas era algo que eu tinha para trás. Eu não tenho uma coisa específica assim para te dizer, mas cara, pensamento positivo traz coisa positiva. Isso é uma das minhas diretrizes assim. Outra questão, eu acho que a gente deveria muito tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado. Eu não consigo de forma nenhuma destratar uma pessoa ou um colaborador. Eu sou muito calmo, muito tranquilo. Eu gosto muito de conversar assim, tete a tete, de deixar as coisas muito bem claras e objetivas. Eu acho que respeito é uma das premissas também de você conseguir com que as coisas fluam bem. Agora, eu vou te falar uma questão que é de gestão e que eu ainda não aprendi, mas eu gostaria de aprender, é como ganhar dinheiro e você conseguir manter isso de forma frequente ou de forma escalonada para cima, porque a minha vida financeira com o negócio é assim, ó. É uma montanha-russa. Então, é uma montanha-russa. Cara, a gente surfa essa instabilidade de negócio e de mercado. Num momento tá tudo lindo, de repente explode pandemia, abre um concorrente, tem problema com colaborador, tem problema com fluxo, tem problema com falta de capital de giro, e aí é um empréstimo, aí, enfim, é uma loucuragem. Assim, a parte financeira dos negócios, eu acho que é um baita desafio, ainda estou aprendendo ainda. Eu acho que todo empreendedor acorda com isso daí, né? Juan, nós estamos chegando quase no nosso final aqui. Nós temos o nosso último bloco, que é o ping-pong de dono. Tá? Nesse bloco aqui eu vou te fazendo algumas perguntas e tal, e tu me dá uma resposta rápida, se tu preferir uma palavra mais direta e tal. Então, a gente vai fazer aqui eu lembro que nos primeiros blocos, nos primeiros episódios era o de frente com o Juju, mas daí eu com medo da Marília me processar, eu mudei o nome. De frente com o Juju foi ótimo. Então tá começando aqui o ping-pong de dono. Juan, uma palavra que define a sua trajetória. Cara, com certeza é uma palavra que eu uso muito, assim, é resiliência. Uma habilidade essencial para empreender. Ser determinado. Um prato que não pode faltar no teu cardápio. Cara, eu vou falar das questões que é mais ou menos o meu slogan. É o melhor buffet livre da cidade, almoço com churrasco é no bistrô. Um lugar que te inspira. A minha sala de música, que eu tenho em casa com meu piano, meus violões, e onde eu tenho o meu momento de solitude, onde geralmente eu fico sozinho e ali saem as minhas atitudes desse momento que eu fico muito centrado. Família ou negócio? A família, né? Se você não botar a família na frente, não tem para que tu ter negócio, né? A gente faz os negócios aí sempre em prol de ter o objetivo final, que é a gente ter uma família mais sólida, poder entregar o máximo que puder para tua família, né? Para você empreender é? Foda. Bom, pessoal, chegamos aqui a mais um final de Conversa de Dono com o Juan Rangel. Creio que você está aqui, então você gostou desse episódio, então não deixa de compartilhar com mais pessoas que possam se inspirar também nessa história. Quanto tem um minutinho aí, se tu quiser dar uma palavra, um salve. Cara, vou te agradecer aí pelo bate-papo. Eu já brinquei de podcast em alguns outros momentos, mas fazia bastante tempo que não fazia assim. Não li nada, não me programei nada, tu tinha me passado um briefing ali do que a gente ia conversar, não segui roteiro nenhum. Se você seguiu o roteiro, mas eu não segui roteiro nenhum. Intenção, é realmente uma conversa livre. Te agradeço aí a oportunidade, é bom para a gente dar uma desligada também, lembrar de algumas coisas do passado, né, algumas coisas que são diretrizes para mim. Espero poder, de alguma forma,
não ajudar, mas que seja aí um entretenimento para alguém que gosta da parte de gestão ou de negócio. Muito obrigado aí, era isso. Pessoal, vou deixar na descrição do nosso episódio aqui o Instagram do Juan, bem como também o Instagram de todos os restaurantes dele, então já segue ali, vai lá almoçar, não perde, ele tem um fundi que é top também. Valeu, até o próximo episódio!